E aí, qual o processo de limpeza ou quais os cuidados básicos que você precisa na manutenção da sua espada? Bem, hoje a gente vai ver alguns cuidados básicos e genéricos, tá? Para todo tipo, na verdade, de lâmina de aço carbono, que eu costumo fazer aqui cuidando das minhas espadas, tá? Então, processo simples de limpeza e de preservação, tá? Isso não é um vídeo sobre restauração, sobre tirar a ferrugem. Talvez a gente faça isso mais para frente, mas é simplesmente aquela manutenção básica do dia a dia, o que você precisa fazer de tempos em tempos na sua espada ou faca, tá, de aço carbono. E esse processo vale tanto para suas réplicas modernas, né, inclusive armas de treino, que geralmente são feitas também de aço carbono, quanto para as antigas, tá, para as suas antiguidades. E para quem não sabe, aqui é o Johnny, entendeu? Da Academia da Espada. Você gosta desse assunto, gosta de espadas em geral, independente do tipo que seja ou da época que seja. Aqui a gente trata sobre tudo relacionado a espadas. E o que a gente ainda não fala, nós vamos falar. Então já se inscreve aí, deixa seu like, essa coisa toda que você já sabe como fazer. E vamos lá. Bem, vamos lá então. Hoje eu tô com essa espada bastarda aqui, tá? Que vocês já me viram, né, com ela aqui várias vezes, sempre que eu vou falar de espadas da Idade Média, né, independente do tipo que seja, né? É uma réplica moderna, né, aço carbono, 5160, tudo mais, muito bem feita, né, bem balanceada e tal, uma espada boa, né? Corta muito bem, apesar de ser fino, perfura melhor ainda. E vamos lá, essa ideia do que eu vou fazer aqui, eu faço com todas as espadas, tá? Independente são espadas de 200 anos atrás. Então se aplica a tudo. É um processo muito simples, né? E é básico para todo colecionador. Mas como tem gente que tem essa curiosidade e gostaria de saber e ver aqui no canal, então eu estou fazendo também. Então geralmente é muito indicado começar limpando a lâmina, né? Tirando a sujeira que tiver antes, com algum tipo de pano, né, e tudo mais. Eu prefiro usar para não sujar pano e depois ter que limpar e tudo. Por exemplo, papel higiênico, tá? Serve do mesmo jeito, vai limpar do mesmo jeito. E aí depois você só embola e joga fora, tá? Muito mais prático. Então assim, geralmente vai ter a camada de óleo antiga aqui que você precisa remover. E se não tem a primeira vez que você está fazendo, pode ter outros tipos de sujeira. Então, de todo jeito, acho que é importante a gente começar com isso. Então aqui, basicamente, só vamos esfregar, tá? E limpar, tirar o excesso. Ok, ela já estava até bem limpa, né? Saiu só um pouco de óleo mesmo. Como essa aqui é uma espada que a guarda e o pomo também são de aço carbono, também é importante você limpar eles. Ok, o próximo passo é utilizar aqui nosso boi velho WD-40, mas não necessariamente precisa ser o WD-40, mas qualquer um ou outro, aqui nesse caso, né, é dessa outra marca aqui, mas é o mesmo tipo de óleo que faz exatamente a mesma coisa, tá? Esses anti-ferrugem e tudo mais. Então, qualquer uma dessas vertentes, às vezes mais barato que um WD-40, serve também. Nesse caso eu vou usar para terminar de limpar mais a lâmina. E além do WD-40 e desse aqui, tem outras marcas, né? E vai da sua preferência. Bem, eu gosto de usar isso aqui para ficar mais localizado e não espalhar óleo para todo lugar, tá? E aí a gente limpa, né? Tentar agora sim limpar um pouco mais profundo do que só o papel, né? Porque esse tipo de óleo ajuda também na questão da limpeza em si. Olha, saiu um pouco mais de sujeira
porque tinha saído antes. Agora, muito cuidado, tá? Para você, quando você vai tirar qualquer extra, tá? Cuidado com a lâmina. Nesse caso, é 2 gumes. Então, eu tendo a pressionar aqui sem pressionar o gume, tá? Sem encostar a mão no gume e o papel também. Tá? Para você não se cortar, porque essa espada aqui tá muito bem afiada. E agora a gente faz a mesma coisa para a guarda e para o pomo. Bem, e é isso, a maior parte está feita. Dependendo do material que você tem aqui no cabo, você pode querer cuidar disso de alguma forma, tá? Como por exemplo, se você tem alguma espada antiga que ainda tem o cabo envolto em couro, aí você quer preservar ele, principalmente se ele já está muito bem preservado, né? Você não pode deixar ele ressecar, né, e terminar de estragar. É muito comum você achar espadas antigas, mesmo que seja de poucas décadas, às vezes sem nenhum couro, tá? E se você quer preservar, igual esse aqui, de uma espada com mais de 150 anos, tá? Então você precisa cuidar também do couro. Bem, para isso eu recomendo algum produto para hidratar o couro, tá? Que nem no caso esse aqui, ó, limpa e hidrata couros. Ele tem toda a instrução aqui, você coloca um pouco, pode ser no dedo mesmo, espalha sobre o couro, fazendo uma fina camada, tá? Tira os excessos, limpa os excessos e deixa. Ele vai secar hidratando o couro, tá bom? Basicamente é isso. E se você tem uma bainha revestida por couro, né, outras partes que envolvem couro, então você faz a mesma coisa. Bem, e se você tem um cabo de metal, ou nesse caso é madeira, mas está envolto em metal, né, com cordas de metal, o que seja, você precisa limpar ele e fazer o mesmo processo. Então você vai passar o óleo, limpar e depois deixar se for aço, igual nesse caso, você deixa uma fina camada de óleo. Bem, e aí para finalizar, a gente precisa deixar agora todas as partes de aço com uma fina camada de óleo, tá? Para proteger ele de não enferrujar. Muita gente utiliza o próprio WD-40, tá? Ou espalha, às vezes deixa uma camada até muito grossa. Deixar uma camada muito grossa, a lâmina muito molhada, não é interessante porque você vai estar colocando depois na bainha, vai estar levando umidade para essa bainha, que geralmente é feita de madeira para esse tipo de espada, e isso não é muito bom, tá? Você vai acabando com a madeira. Então é interessante que você deixe uma camada bem fina. Então pode ser um óleo como esse, ou se você quiser ainda, melhor ainda, um óleo mineral, ou até também um silicone líquido, tá? Que é o que eu costumo usar também bastante. Então aqui a gente vai passar uma leve camada de silicone líquido. Eu pego aqui um pouco de papel, tá? E coloco um pouquinho aqui do silicone líquido, porque é mais fácil espalhar por aqui na espada do que jogar na espada, e aí vai fazer excesso, vai desperdiçar, entendeu? Então coloca um pouquinho, para não ser demais, e depois a gente vem aplicando sobre a lâmina.
e não só sobre a lâmina, né, mas também a guarda e o pomo. Bem, e no caso da lâmina, acho que não vai dar para vocês verem, mas ficou um excesso, tá? Vamos ver se dá para ver aí. Ficou um excesso dos dois lados. E aí eu simplesmente venho passando, tá, espalhando o resto e tirando os excessos. E pronto, está feito a manutenção básica da sua espada. Ah, quanto tempo eu preciso fazer esse processo de novo? Bem, aí depende, tá? Às vezes o pessoal fala 15 dias, um mês. Eu aqui, como tenho muitas, não dá para ficar pegando todas toda semana, com frequência o tempo todo, né? Porque é muito trabalhoso. Então eu tendo a usar realmente essa média de um mês, tá? Acho que um mês tá de bom tamanho. E isso aqui vale também para você fazer o mesmo processo para a sua espada japonesa, tá? Muitas vezes, algumas espadas japonesas vêm com aquele kit, né, japonês, quando você bate um pozinho, né, que é um abrasivo, justamente para fazer aquela limpeza que a gente fez no começo, né, um pouco mais profunda, né? Claro que com um pozinho abrasivo vai fazer um pouco mais, mas ele também vai fazer uma espécie de leve de polimento, né? Você vai retirando a sujeira de uma forma um pouco mais profunda, mas se você está cuidando sempre dela não tem problema. E aí depois você vai aplicar aquele óleo, um óleo mineral, etc. Mas você pode fazer absolutamente esse mesmo processo, tá? Você vai limpar ela, tirar o óleo velho, né? Esse aqui tá bem sujinho. E aí você passa aqui seu WD-40, tá? Tira o excesso e depois vem e passa um silicone líquido, um óleo mineral ou o que quer que seja, funciona absolutamente da mesma forma. Bem, então o processo é esse, galera, muito simples, beleza? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, né? Videozinho só básico, né? Ensinando para vocês aí um processo muito simples, tá? Com coisas básicas e simples também que você encontra em qualquer mercado. E se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, ou se foi bom para você aí de qualquer forma, se foi entretenimento, sei lá, já deixa aí seu like, não se esqueça de se inscrever e tudo mais. E a gente se vê aí no próximo vídeo e falou!